Olá, alunos. Nós vamos dar continuidade à segunda aula, né? Tivemos a primeira aula falando sobre a liderança cristã e para início da nossa aula, eu quero deixar uma frase que foi citada pelo James Hunter, que diz assim: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos identificados como sendo do bem comum. Na primeira aula, nós falamos sobre as características da liderança. E hoje nós vamos falar sobre tipo de líderes, ou seja, nós temos vários tipos de líderes que atuam, cada um na sua forma, e nós vamos identificar alguns. Você que vai acompanhar essa aula, você vai observar que está no livro, no curso, né? Está aqui. Você que tem o seu livro, curso de teologia da Faculdade Teológica, da ESUDES, Liderança Cristã, um panorama sobre a liderança cristã. Então nós estamos baseando aqui no livro que faz parte do currículo do nosso curso de teologia. Devido nós estamos passando por esse momento difícil, que é essa pandemia do coronavírus. Nós tivemos que se adaptar a um outro formato, e esse formato é aula gravada, para que não venhamos a parar o curso. Então a diferença é que não estamos em aula presencial, mas quero agradecer desde já a todos que estiverem tendo acesso aí a esta aula. Estamos ajustando algumas coisas, o áudio talvez não fique tão claro, né? Tão audível, mas estamos aí para dar o melhor de nós aí para todos vocês que vão nos assistir. Eu quero começar aqui com o tipo de líder. Deixa eu ver aqui na nossa aula em que trata diretamente aqui do plano de aula que nós fizemos. Então nós temos aqui em primeiro lugar o líder autoritário. Então, nesse primeiro momento, na página 14 do livro, nós vamos ter aqui o líder autoritário. E o líder autoritário, de acordo com o estudo sistemático, nós temos o seguinte: o líder autoritário é aquele que determina as ideias e o que será executado pelo grupo. O líder autoritário é aquele que determina as ideias e o que será executado pelo grupo. E isso implica na obediência por parte dos demais. Aí, no caso, esse líder vai ter uma característica. A sua principal característica é ser extremamente dominador e pessoal, tanto para elogiar quanto para criticar as atividades de cada membro do grupo. Na verdade, essa conduta ela é totalmente reprovável e não condizente com o que se espera de um líder. Então, nós temos aí essa característica do líder autoritário. E uma coisa assim que eu vejo muitas vezes, difícil de entender, mas que há uma diferença grande, que é entre o líder autoritário e o líder exigente. Tem uma diferença muito grande. O líder autoritário e o líder exigente. Como nós observamos aqui, o líder autoritário,
né? Ele automaticamente ele vai direcionar todas as coisas, tudo aquilo que ele pensa com respeito a determinada tarefa. Eu fiz até um resumo aqui de um comentário que continua aqui trazendo essa característica. O líder autoritário é uma espécie de líder que só consegue, muitas vezes, apontar os erros e os defeitos das pessoas. Como que pode ser isso? Esse líder autoritário, muitas vezes, ele chega para a equipe e ele só aponta os erros, mas não consegue também trazer a solução. Então, muitas vezes, ele vai criticar, né, vai trazer esse lado negativo, que é explorar os defeitos dos liderados, mas também ele não traz nenhuma lógica de informação de como eles fazerem para melhorar. E outra característica também do líder autoritário é que ele não aceita sugestões. Alguém chegar com uma ideia, muitas vezes ele não é aceito aí pelo líder autoritário. E outra coisa também é que ele tem a ideia de que quem está no comando é ele. Tipo uma frase assim, ó, vocês têm que fazer o que eu estou mandando, o que eu estou pedindo, vocês têm que obedecer, fazer, e usa muito essa frase assim, quem manda aqui sou eu sou o líder daqui no caso da igreja, né? Eu sou o pastor, eu sou o dirigente aqui, quem manda aqui sou eu que sou o líder desse departamento. Então, geralmente, pesa muito essa frase em dado momento, no sentido de autoritarismo, dá uma ideia, né, de autoritarismo. Né? O líder autoritário, muitas vezes, ele não consegue desenvolver um trabalho para que a equipe venha a ser bem sucedida. Ou seja, se a equipe conseguir, muitas vezes, realizar ou ser bem sucedido naquilo que foi determinado pelo líder, muitas vezes a equipe chega com um resultado e ao invés desse líder autoritário ele elogiar ou trazer uma palavra de estímulo, até mesmo para que eles continuem fazendo um bom trabalho, é o contrário. O líder autoritário, muitas vezes, ele vai usar uma linguagem, por exemplo, olha, vocês conseguiram fazer o trabalho, vocês conseguiram ser bem-sucedidos porque eu estou no comando, porque eu estou à frente. Se eu não estivesse à frente, esse trabalho não seria realizado com sucesso. Se eu não estivesse à frente, vocês não teriam conseguido realizar. Ou seja, tem até um comentário aqui no livro da aula, né, que eu achei interessante, e com respeito a isso que eu estou falando, eu até marquei aqui, da seguinte forma: é normalmente uma pessoa ditadora e absoluta, comanda o grupo pensando em si e normalmente não é aberto às ideias de um outro membro do grupo. É uma pessoa opressora, chegando também a subestimar e diminuir o grupo. Qual é a consequência disso? Para nós finalizar e partir aqui para outra característica. A reação do grupo, de modo geral, é hostil e de distância, motivada pelo medo. Então, neste caso, observa que o que vai se ter da parte dos liderados não é uma obediência no sentido de observar que é interessante manter-se
subordinado àquele líder, mas de uma forma natural. Não, o que vai se ver aqui é medo. Então, em nenhum momento, principalmente no nosso reduto religioso, cristão, trazendo para a nosso dia a dia da vida cristã, no caso daquilo que nós fazemos na igreja, nós não podemos ter medo do nosso líder de departamento, seja eu participante da EBD, seja eu participante de escola de líderes, seja eu participante de qualquer departamento, ou ser membro de uma igreja, não, em nenhum momento eu tenho que ter medo do meu líder. Eu tenho que ter obediência. Eu tenho que ter, sim, o respeito. E neste caso, é totalmente diferente, porque necessariamente qualquer atividade que eu venha a exercer, eu vou ter dificuldade se eu tenho medo do meu líder. Então, o líder autoritário, ele vai realmente trazer até traumas, problemas sérios no liderado, se ele não souber lidar com esse tipo de líder. Então, eu volto a dizer que a conduta desse líder autoritário é reprovável e não condizente com o que se espera de um líder. Ok, gente? Então, vamos aí para mais uma característica de liderança. Vamos ver aqui. Nós vamos ter uma outra característica que nós vamos ter, mas antes de falar, eu havia esquecido que eu falei que a diferença do líder autoritário e o líder exigente. Então, no caso do líder exigente, aí sim, a gente aceita com um grande prazer, no sentido de que esse líder exigente, ele vai tirar o melhor que tem dos liderados, ou seja, a capacidade de cada liderado, o que eles têm de melhor para oferecer, o líder exigente vai ser muito importante na participação aí dos liderados. Eu fiz até aqui também uma anotação dizendo o seguinte: o líder exigente, ele vai trazer para os liderados uma proteção, né? Os liderados vão se sentir seguros e, naturalmente, vai haver um reconhecimento. Ou seja, o líder exigente, ele sabe o momento dele cobrar e sabe o momento também de reconhecer o que foi feito e elogiar. Então, pode acontecer do líder exigente ele chegar para os liderados e dizer assim: olha, a forma como vocês estão atuando não está sendo bem aceita, eu não estou concordando com a forma como que vocês atuam. Vocês vão ter que mudar a estratégia, faz um outro planejamento. Mas em comum acordo, o líder exigente também, quando houver um sucesso no trabalho, que essa equipe tiver um êxito, um resultado positivo, esse líder também ele vai saber chegar e elogiar, né? Reconhecer, né? O trabalho que está sendo feito. Eu me lembro agora do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16, o último capítulo, né, da carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo ele vai agora trazer uma lista, ele vai citar nomes das pessoas que estiveram com ele trabalhando, ele vai fazer questão de citar nome por nome e agradecer. E ele vai usar um termo assim, meus cooperadores. E uma coisa assim que eu aprendo muito com um grande líder que foi o apóstolo Paulo. Posso dizer que depois de Jesus,
né? Jesus é o maior líder de todos os tempos, mas posso dizer que depois de Jesus nós vamos ter também vários homens da Bíblia, como Moisés, mas estou citando, por exemplo, o apóstolo Paulo. O que chama a atenção é que na carta aos Romanos, capítulo 16, ele vai reconhecer todos os cooperadores que estiveram com ele no trabalho, no ministério, que fizeram parte da sua equipe. Isso é uma demonstração interessante, é uma aula para quem é líder, para nós, porque muitas vezes falta essa participação do líder, né, de reconhecer o bom trabalho que os subordinados, que os liderados fizeram. Então, o que a gente aprende é que o líder não pode ter dificuldade no momento de reconhecer que o trabalho foi feito, mesmo ele estando no comando, mas foi mérito da equipe que trabalhou com afinco, com responsabilidade e que se doaram e claro que o trabalho foi feito assim, de uma forma exemplar e claro, isso todos saem ganhando, tanto o líder como os liderados. Agora sim, vamos aí a uma outra característica que é o líder indeciso, né? É uma outra característica do líder. O que vem a ser o líder indeciso? O líder indeciso não assume a responsabilidade, não assume o comando efetivo do grupo, vive no jargão, deixa como está para ver como é que fica. Então, vamos observar aí que no caso do líder indeciso, vai ter consequências muito graves. Porque neste caso aí, nós vamos observar que o líder indeciso, ele nem assume a responsabilidade daquilo que está em suas mãos. Se tem a equipe, ele não comanda essa equipe. E como eu citei aqui, o famoso jargão. Deixe como está. Deixe como está. Vamos ver como é que fica. Na linguagem aí fora, joga pra galera. Seria tipo... deixa como está, vê o que vai dar, vamos ver o que vai se dar isso aí, pagar para ver. Né? E isso também é um tipo de comportamento que não é interessante, as consequências são ruins, e posso citar aqui uma das consequências, são várias, mas uma das consequências graves do líder indeciso, a reação da equipe é ficar desorganizada, insegura, e atritos são comuns nesse tipo de comportamento. É como um barco sem leme, não sabe para onde vai. Então está aí a característica do líder indeciso. É complicado, porque principalmente no nosso reduto religioso, o que vai ocorrer? Se o líder ele não assume, ele não tem comando, automaticamente os liderados, eu falei isso na primeira aula, estou repetindo, os liderados, lá no meio dos liderados vai aparecer alguém que vai liderar. Então, na ausência do líder, os liderados, até porque no início da primeira aula eu frisei bastante, e a frase também que eu acabei dizendo hoje, de que uma das práticas de liderança é influenciar outros líderes. Então você é líder, todos aqueles que estão subordinados a você, todos aqueles que estão subordinados a mim, também um dia serão líderes. Então, se eu consigo trazer características positivas e exemplos que traga crescimento para esses liderados, com certeza todos aqueles que eu e você influenciar serão grandes líderes, e reconhecerão de que de alguma forma você foi uma referência. Então eu posso influenciar para o bem, como eu posso também influenciar para o mal. Então, a gente tem que pensar muito sobre essa questão, e o líder indeciso ele é um problema seríssimo. Ele traz problemas seríssimos aí
como eu já falei, e nesse caso a equipe ela fica desorganizada, como eu falei, né? Vai haver uma certa insegurança da parte dos liderados, eles vão ficar totalmente seguros porque eles não têm comando, eles não têm alguém ali para direcionar o que deve se fazer. Vocês vão imaginar, no nosso caso, a igreja, a igreja, seja a igreja, a congregação, o departamento da igreja, se não houver um líder que toma decisão, vai haver dificuldade no dia a dia desta igreja, vai haver dificuldade no progresso dessa organização, desses departamentos aí que atuam na igreja. Por que nós estamos observando que há igrejas que, mesmo no início, estão tendo bom êxito em vários departamentos. Você está um exemplo do departamento de jovens. Departamento de jovens, adolescentes principalmente, tem sido vou aproveitar aqui para citar, uma certa deficiência por parte de alguns, que devido à mão de obra faltar, não ter pessoas com características de liderança, são colocadas à frente desse departamento e muitas vezes ele chega no departamento de adolescente, ele não consegue falar a linguagem do adolescente. O que vai acontecer com esse departamento de adolescente? O que vai acontecer com esse líder? Ele não falando a linguagem do adolescente, os adolescentes terão dificuldade de entendê-lo, logo perderão aquele entusiasmo de estar ali participando junto com aquele líder. Então a tendência muitas vezes é acontecer o quê? Uma evasão, eles não continuarem e sumirem. E neste caso aí, quando vai se ver o problema, estava no líder. É muito interessante quando nós vamos observar isso em sala de aula de escola bíblica. Às vezes, o superintendente, ele não tendo a oportunidade de colocar alguém com capacidade para exercer aquela classe, ele vai colocar-se uma pessoa sem nenhum preparo e muitas vezes ele vai pegar uma sala ali com 10 adolescentes ou 10 jovens e daqui a pouco está em 5, 4, 3. Rapidamente ele tem que ser retirado, porque tem que se ver o que está acontecendo. E se o problema estiver com o professor, que é o professor daquele departamento, logo o superintendente tem que chegar e resolver o problema, ver onde está o problema, se está com a classe ou com o professor. E quando muitas vezes o professor é retirado e é substituído por um outro professor, e esse outro professor consegue trazer novamente esse crescimento para a sala de aula, isso quem sai ganhando é a igreja. Agora, se não tomar providência, acontece como algumas igrejas que nós temos observado aí, que nós estamos passando. Temos assistidos aí problemas que muitas vezes não está havendo um crescimento na parte de adolescentes, de jovens, e muitas vezes não se procura saber aonde está o problema. A igreja hoje ela tem que ter pessoas preparadas, pessoas capacitadas para que possa trazer um resultado promissor através. Porque nem toda a gente pode demonizar. Existe aquela coisa que é o diabo que está impedindo o bom andamento da obra, é fúria de Satanás. Não, nem tudo a gente pode demonizar. Tem coisas que não é o problema do diabo. Tem coisas que o problema está comigo, como líder. Eu tenho que rever muitas vezes o que eu posso melhorar, eu tenho que rever o que eu posso fazer para ter produtividade no trabalho que eu estou fazendo. Então, muitas coisas, quem tem que rever os conceitos é o líder. E muitas vezes, como eu falei, nem tudo é o diabo. Tem coisas que são situações e de que envolve mudança de comportamento, mudança na fala, mudança na visão, na forma de pensar, a forma de ver o que está acontecendo, e nem sempre aquilo que eu penso e a forma como eu sou vai ter sucesso no trabalho dos meus subordinados. Tem que ver o que é melhor
se tratando da igreja, tem que ver o que é melhor para aquele departamento. E o líder ele tem que pensar muito sobre como melhorar o seu desempenho à frente de uma equipe. E depois nós vamos ter também um outro exemplo aí, que é o líder democrático. O que seria o líder democrático? A característica do líder democrático é o líder do povo. É o líder do povo, pelo povo e para com o povo. No caso aí do líder democrático, ele valoriza a participação do grupo, estimula e orienta com empatia, ouve e aceita as diferentes opiniões do grupo. Veja só como que já começa a mudar, né, essa visão comportamental do líder. Então nós estamos falando do líder democrático, observar, está aí na página 15 do livro. O líder democrático é o líder do povo, pelo povo e para o povo. O que esse líder democrático ele faz? Ele valoriza, em primeiro lugar, ele vai valorizar a participação do grupo. Então, a equipe, o grupo está ali atuando, e ele está olhando, ele está observando como que está sendo esse comportamento dos liderados. Ele está acompanhando tudo. E dependendo do que estiver acontecendo, né, isso acontece sempre, você que é líder sabe do que eu estou dizendo, muitas vezes precisa se potencializar os liderados. Né? Muitas vezes precisa se potencializar os subordinados. Em que sentido? No sentido de estimular e orientar com empatia. Isso é interessante. Como que se dá isso? Em primeiro lugar, nós temos aí o termo estimular. Então, muitas vezes, nos liderados, né, nos subordinados, nós não temos uma resposta imediata no sentido de produtividade e vamos observar, né, a participação de todos eles e vamos ver que muitas vezes um dos liderados está precisando de ser estimulado. Né? E isso acontece, se tratando de pensamento cristão, nosso meio cristão, nós vamos citar, por exemplo, Timóteo. É um exemplo claro aí do que aconteceu com Timóteo. O apóstolo Paulo, né, Timóteo ainda muito novo, aproximadamente aí 15 para 17 anos de idade, o apóstolo Paulo ele observava Timóteo, pela qual ele era o seu líder, e ele observou em Timóteo, junto a outros jovens da época, a capacidade, a característica de Timóteo, o futuro brilhante, progressivo que ele ia ter, mas que precisava de um estímulo. E o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo chega para Timóteo, no primeiro momento, e ele vai usar um termo que a palavra do Senhor diz assim: não despreze o dom que é em ti. Ele vai chegar para Timóteo e vai mostrar a sua preocupação, mas em primeiro lugar ele não vai trazer nenhuma crítica no sentido de atrapalhar esse crescimento de Timóteo. Pelo contrário, ele vai estimular. Não despreze o dom que é em ti. Na interpretação do texto, né, se de repente pode ter uma outra interpretação, mas a interpretação do texto dá-se a entender de que, em primeiro momento, Timóteo, devido à sua falta de experiência, Timóteo ainda aprendendo ainda a conviver nesse meio cristão, se tratando de ministério, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele, em primeiro momento, não dá muita atenção ao que o seu pai na fé, o que o seu mestre, o seu professor, o seu líder espiritual está dizendo, e ele não vai dar muita atenção. Mais adiante, Paulo,
que sempre foi visionário, Paulo que sempre foi um influenciador para o bem-estar de outros líderes, né? Vamos ver que ao longo das cartas paulinas, vamos ver quantos que ele preparou para a área de liderança, e que ele vai chegar para Timóteo e vai dizer assim, olha, no primeiro momento eu disse para você não desprezar o dom que é em ti, mas agora eu preciso ser mais enfático. Então ele vai trazer uma ideia de um despertamento, né? Um start. E ele vai chegar e dizer assim, não despreze o dom que é em ti, desperta o dom que é em ti. Então, olha a diferença. Não despreze o dom que é em ti, mas nesse momento agora ele vai chegar para Timóteo e vai dizer, desperta o dom que há em ti. E nesse momento nós vamos observar que daquele momento para frente, Timóteo tomou atitude. Timóteo então agora ele vai entender o chamado que ele tinha, mas ele precisou de que ele fosse estimulado. Então aquilo que estava adormecido dentro de Timóteo, aquilo que estava adormecido agora é ativado, é potencializado. Então, neste caso, Paulo foi muito importante no ministério inicial de Timóteo, porque ele vai dizer, desperta o dom que é em ti. Então, era tipo, acorda enquanto é tempo, acorda enquanto você é novo, acorda porque o momento é esse, não deixa para amanhã. Então, neste caso, vamos ver que Timóteo foi o que foi um dos brilhantes obreiros e também deixou a sua carta mostrando aí o quanto foi importante essa palavra de estímulo aí na vida de Timóteo através de Paulo. Então, neste caso, estimular, orientar, né? A orientação ela é natural, né? O líder democrático, ele não só está participando junto com a equipe, como também ele estimula e também dá a devida orientação. A orientação ela é muito importante também, caros alunos, é muito importante na vida dos liderados, porque muitas vezes o liderado ou o subordinado, ele, ao longo do tempo, ele acha que ele já sabe alguma coisa. Ao longo do tempo, muitas vezes, ele acha que ele não precisa mais da orientação do seu líder, que ele já sabe o que tem que fazer. Às vezes a gente encontra muito desse tipo de pessoas. Agora eu já sei, eu li vários livros,